Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os colegas vão ver essa nossa conversa, né, Thales? E, É, e eu gostaria de apresentar o Thales. Ele tem doutorado, pós-doutorado na USP, e é um cara que, como eu, gosta muito de crosslinking, né? E aí eu pedi para ele para a gente bater esse papo para ver, primeiro, qual é o tipo de metilcelulose que ele usa. E, em segundo lugar, qual seria o método de escolha dele? Basicamente, a nossa conversa ela vai ser isso, né? Eu sei que ele gosta de reinar com outras coisas, já está inventando outras coisas, mas basicamente as duas perguntas que eu gostaria de fazer, Thales, é isso aí. E já quero te agradecer em nome aí do grupo aí do iLink, esse seu tempo aí que você está despendendo com a gente. E aí, o que você manda? tudo bem? Bom dia, né? É um prazer aqui participar, um assunto que a gente gosta, estuda bastante. Eu, particularmente, assim, eu sou um entusiasta do crosslinking, né? Eu acho que é um procedimento que surgiu para ficar, que atua ali na história natural do ceratocone, um procedimento que é seguro, né? É importante a gente falar isso, porque às vezes a gente vê em algumas discussões, os grupos que não fazem tanto, né? E o pessoal questionando muito o crosslink, foca muito mais aí nos casos que não evoluíram bem, mas a gente sabe que o crosslink é um procedimento seguro, né? Uma taxa aí de sucesso muito grande e esse aprimoramento técnico, né? As mudanças que a gente teve ao longo dos anos, eu acho que é muito importante, né? A minha tese, né? O meu doutorado foi sobre penetração de riboflavina, né? Eu comparei metil com destran, né? As soluções. E por que que surgiu isso? Surgiu de uma observação prática, né? Eu, de certa forma, há alguns anos aí, né? Não sei se 2016, talvez, eu não lembro exatamente. Eu estava numa discussão de grandes oftalmologistas, né? E todo mundo falando que fazia um protocolo, de repente eu faço Dresden, aquele negócio, 30 minutos de soaking. E qual riboflavina você usa, né? Eu escutava algumas pessoas, né? Nessa época eu ficava escutando, né? Admirando aí os nossos grandes oftalmologistas que a gente tem no Brasil. E eu vi que muita gente estava falando que estava fazendo Dresden usando riboflavina e metil, né? E aí eu resolvi investigar um pouco mais isso daí tudo, e foi daí que surgiu aí o tema da minha tese surgiu exatamente numa curiosidade prática que a gente tem, né? Qual riboflavina que a gente usa? E aí começou a aparecer muito Reis, né? Teve uma época a gente que faz bastante crosslink, né? Recebe muita dúvida e muito caso aí que não evoluiu de muito Reis, então alguma coisa fugiu do nosso controle, né? Então eu acho que o crosslinking hoje, se a gente colocar no PubMed para ver o número de publicação, eu sempre estou olhando, né? Uma coisa muito difícil de a gente achar é o que? A mesma metodologia. Cada um usa o soak com uma solução de riboflavina diferente. Alguns usam riboflavina com destran, outros têm riboflavina em metilcelulose, alguns, né, riboflavina com solução isotônica, né, que seria aí cloreto de sódio sem nada, e alguns pingam, né, fazem a saturação, o soak em 10 minutos, outros 15, outros 20, outros 30. Aí, na hora de aplicar o UVA, alguns fazem 5 minutos, aceleram 10 para 10 minutos, outros 30. Aí tem gente já aumentando a fluência, alguns já estão aumentando o aporte de oxigênio. Entrou também, além de mudar a fluência, a luz pulsada. Então tá difícil comparar resultado. Então, assim, hoje o que a gente tem, né, que está bem, né, sólido, né, cientificamente falando, é que o crosslinking, qualitativamente falando, funciona ou não funciona? Sim, ele funciona muito bem e é ótimo. Agora, quantitativamente, a gente tem ao longo dos anos, né, muitas pessoas querendo comparar, né, que é o que a gente vê. Ah, esse funciona mais, esse funciona menos. Então, assim, como que eu vou dizer, um efeito mais secundário, que seria, né, qual funciona mais, qual funciona menos, uma forma quantitativa, aí é difícil comparar, sendo que a gente não consegue padronizar as técnicas, né? Então, para fazer isso, a gente já tem umas evidências que lê bastante sobre isso, já sabe, né, qual funciona mais, qual funciona menos, mas ainda a gente precisa aí de alguns ajustes e comparar melhor as técnicas, né? Deixar o estudo mais redondinho
para ficar mais sólido, né, sobre isso. É verdade. Eu vejo isso também, assim, o Frederico Bicalho está, eu tenho amizade com ele faz muitos anos, e ele sempre fala isso para mim, assim, o anel funciona, agora qual é o nomograma? Cada um usa um diferente, e aí você tem lá os resultados, a gente sabe que funciona, mas tá aí a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas no caso, o que é que você está Eu usando acho hoje que, em dia? ó, vamos lá, a riboflavina que eu uso riboflavina em metil, né? Em solução com metil, hidroxipropil metilcelulose, essa metil que a gente tem a 1%, que foi a que eu fiz o estudo. Eu vejo muita segurança nela. É o que eu falo, eu vi no laboratório, então eu fiz com microscopia multifóton, então eu vi em tempo real como que ela penetrava, não só na intensidade de fluorescência, mas eu conseguia também fazer ali, estudar a concentração dela dentro da córnea. Porque assim, o crosslinking é um tripé: riboflavina, oxigênio e UVA. Não adianta você desequilibrar eles, entende o que eu estou falando? Não adianta aumentar muito um e fazer menos o outro. Então é É, um equilíbrio. Eu sempre falo isso, porque o soaking, por exemplo, acelerar demais ele é ótimo para a gente, né? Que a gente quer otimizar, né? Nosso dia a dia, né? No ato cirúrgico. Mas será que vai ter a quantidade necessária lá dentro de mais de riboflavina quantos para fazer minutos? o crosslink? Senão esse crosslink, teoricamente, funciona mesmo. Entendeu? Se colocar muita riboflavina lá dentro, por exemplo, que eu falei, né, que usa a riboflavina e metil, a gente sabe que ela penetra mais rápido, né? Ela e atinge, né, estruturas mais profundas na córnea, né? Ela chega mais próximo ali do endotélio, numa concentração maior. Colocar muita riboflavina também, né? Será que não pode fazer muito cross ali, muita ligação cruzada, muita reação e induzir mais raise? É, Então, esse é o equilíbrio que a gente tem. Então, assim, eu uso a riboflavina e metilcelulose a 1%, né? E aí tem as osmolaridades, né? Que é o que eu te falei. Eu tenho um estudo já feito, eu preciso mandar para publicar aí, que eu estou meio, né, enrolado, mas riboflavina em 200 miliosmóis, 300 e 400 são as osmolaridades mais conhecidas, né? Qual que a gente vai usar? Então, a gente já sabe isso há muitos anos, que a osmolar é 200, a gente já conhece bem, né, os resultados, a reprodutibilidade dela. Agora, o que é o isoosmolar, né? Eu sempre questiono isso, porque quando eu comecei a estudar crosslink, a riboflavina nos estudos tinha 400 miliosmóis. isso. Depois de alguns anos, né, tem muitos estudos começaram a falar em 300 miliosmóis. Então, o que é o isoosmolar, né? Então, assim, né, nos estudos mais antigos, principalmente queimadura ocular, alguma coisa assim, a gente via que a osmolaridade no estroma da córnea é em torno de 400. Porém, a osmolaridade do filme lacrimal e do humor aquoso é em torno de 300 miliosmoles. Isso faz diferença ou não? Então, qual riboflavina? 300 ou 400? E aí eu estudei isso, sim. Depois eu preciso mandar para publicar, mas o que eu posso adiantar é assim, a diferença é pequena. Por quê? Apesar de ser uma diferença grande na osmolaridade, porque a celularidade da córnea é baixa. Então, o efeito da metilcelulose se sobrepõe ao efeito da osmolaridade. Entendeu? Então, assim, mesmo uma riboflavina em 300 miliosmóis ou 400, elas têm um comportamento ligeiramente diferente, mas semelhantes. Então, não faz muita diferença no procedimento cirúrgico. Então, em geral, quando eu tenho uma córnea com uma espessura boa, eu uso riboflavina e metil, né, a 1%, 300 miliosmóis. Certo? Essa é a minha conduta padrão. Mas e quanto você deixa de soaking? O SOC, que interessante isso. Porque, assim, o meu estudo, né, eu vi até que você colocou aí no grupo, que eu publiquei, que eu quis mostrar, né, que é o que a gente vê, que ele penetra muito mais rápido em metil para comparar com Destran, né? Então, eu vou falar em concentração, não estou falando em intensidade de fluorescência dessa riboflavina. A concentração, que é o que a gente quer, quando eu coloco 10 minutos de metil, tem a mesma concentração no estroma da corda do que 30 minutos No Destran? numa riboflavina com solução em Destran a 20%. Sim. Porém, o que eu faço? Né? Eu não quero descer de uma para outra de 30 minutos para 10.
entende? Porque eu acho que é uma mudança muito significativa, né? Eu vejo alguns artigos com 20 minutos de soaking, alguns fazem 15. Eu tenho feito, eu quero mudar, eu quero descer meu soaking para 15, 10 minutos, mas eu tenho feito com 20. Eu faço 20 minutos porque ao mesmo tempo eu fico, né, assim, eu acho que a gente sabe que funciona, tem evidência científica, mas eu quero que fique mais sólido aí para eu baixar meu soaking para 10 minutos. Eu estudei isso, eu verifiquei isso, mas eu particularmente, eu ainda faço meu soaking com 20 minutos com riboflavina e metil. E a próxima pergunta, que talvez seja, né, eu não tenho tido raise, porque às vezes a gente faz um soaking, né, muito grande, muita riboflavina dentro dessa córnea, e a gente tem visto muito raise. Então, eu faço o soaking 20 minutos, hidroxipropilmetilcelulose é 1%, 300 miliosmóis. Quando a córnea é mais fina, né, eu faço com 200 Entendi. miliosmóis. Eu acho que isso é bem legal. É. Eu só tive Raze porque eu Eu sou da acho assim, época, 10 minutos, eu sou da época do 10 minutos eu Dresden, acho né? interessante, É. E aí tive certo? Raze com isso, 10 então minutos é parei de interessante. fazer. É. E também eu acho. Como que você faz? Só para eu entender assim. Então, eu particularmente em casos de crianças com cones que estão evoluindo muito rápido e que eu sei que vai ser difícil você repetir o tratamento, assim, eu arrisco fazer o Dresden mesmo, né? Com todos os riscos, Mas né? você fica riboflavina e metil, E metil. Mas eu deixo 10 30 minutos. minutos. Eu faço o soaking de 10 minutos só. Isso, é isso que eu queria saber. Não, eu estava falando até agora, esses 20 minutos eu estou falando sempre do soaking, né? Não Isso. estou falando do tempo de UVA, Sim, né? Então, é. assim, assim, é o que eu falei, eu acho que 10 minutos realmente funciona, eu vi isso no laboratório, mas eu, no meu, na minha rotina, assim, eu ainda não desci para 10 não. Acho que 20 está Entendi. funcionando bem. A tendência é diminuir. O que eu tô, né, o que eu quero, eu estudei isso, o que eu quero é fazer diminuir para 15 agora, depois começar a fazer com 10 minutos. Tá certo. E eu, assim, procuro nem ser céu nem terra, mas isso é uma coisa particular minha. Nos casos de ceratocone, que são a maioria, que são os casos de adolescentes com uma evolução que você está vendo dentro de uma, de uma evolução, vamos dizer assim, não muito agressiva, né? E eu não saberia te quantificar o que é isso, não muito agressiva, mas eu posso dizer que é na maioria dos casos, né? Eu faço 15 minutos de crosslinking contínuo. Eu já experimentei fazer pulsado, já fiz de tudo quanto é jeito, mas eu acho que 10 minutos de radiação é muito pouco, e 30 também é uma coisa mais agressiva, então eu, assim, empiricamente resolvi fazer 15 minutos, né? E você aplica quanto de radiação? Quanto tempo? Ó, é assim, para criança ou casos, eu vejo muito também o tanto que está evoluindo, né? Alguns pacientes aí, a gente vê que às vezes evolui 4 dioptrias em um ano, assim, é impressionante. São É, raros esses casos, né? é. Mas nesses casos que eu vejo uma evolução muito grande e pacientes mais jovens, eu faço 30 minutos de UVA, né? Então, Agora, se é um paciente que eu vejo que está uma evolução progredindo 1,5, assim, né? O K máximo dele, ele já tem uma idade ali a partir de 25 anos, eu já tenho a tendência a fazer 10 minutos, sabe? sim, Se eu pudesse escolher um tratamento para mim, o que seria meu tratamento, sabe? Do dia a dia, eu faria 20 minutos de soaking e 10 minutos de UVA. Esse seria o tratamento que eu acho ideal. Porque, assim, a gente sabe que quando a gente acelera, a gente, teoricamente, tem um pouco menos de crosslink, né? A gente tem... mas aí a gente tenta comparar, né, como eu falei, parâmetros quantitativos, né? Plano um pouco menos. Uma coisa que é muito importante a gente discutir é porque a falência nos casos de acelerado ela é mais precoce também. Ele dura, entre aspas, menos tempo quando tem, porque hoje em dia a gente acompanha esses pacientes de uma longa data, né? é. Mas ele induz menos raise. A impressão que a gente tem, o pós-operatório é mais tranquilo do cross, quando a gente aplica o VA durante 10 minutos.
Então, num paciente que não tem uma evolução muito grande e também que não tem uma idade tão baixa, né? Ele já tem aí 25, 26 anos, eu tenho a tendência de fazer só 10 minutos de VA. Eu gosto de fazer o fast com 10. Que é o protocolo do O Marconi, fast, mais ou menos isso, né? Que ele preconiza. o fast com 5 eu não faço. É, É, o fast com 5 minutos eu não faço em nenhum caso, porque está muito próximo, né, daquele efeito máximo do crosslink, né? Quando a gente coloca aí 30, 40, 50, quando a gente chega de radiância, eu acho que ele já começa a funcionar menos, entendeu? Então, porque você tem um efeito físico, né? Da lei física, né? Que você aplica mais energia num tempo menor, mas não dá tempo da gente ter uma resposta biológica, né? Então, assim, a gente não consegue, né, atingir aí um sucesso que a gente quer. Então, 5 minutos eu não faço em nenhum momento. é. Apesar de ter alguns artigos, a gente vê que funciona, né? Não poderia, teoricamente, acelerar aí para 3, 4 minutos por aí, entendeu? Mas Mas será cinco que tem minutos eu acho que. oxigênio suficiente, né? Esse que é o problema, né? Então, a resposta biológica não acontece exatamente por isso, porque não dá tempo de repor o oxigênio, né? É, Mesmo tem alguns pacientes, tem algumas técnicas em que eles tentam fazer crosslink, né, com óculos, né, isso, injetando oxigênio ali numa condição hiperbárica, algumas riboflavinas modificadas. Porém, eu acho assim, de 5 minutos para 10 é uma diferença muito pequena de tempo, né? E é, assim, não faz sentido arriscar um procedimento por 5 minutos, entende? sem dúvida também acho. É. Ah, mas legal. Pô, cara, mas olha, muito obrigado aí, viu? Isso aí, assim, eu acho que o objetivo aqui do grupo é tentar ver mesmo no dia a dia como é que o pessoal faz os seus tratamentos, até para você saber que muitas vezes você não está sozinho fazendo uma coisa que você pode ficar meio preocupado, mas será que sou só eu que estou fazendo isso? Ou será que sou só eu que tenho complicações ou que não tenho complicações, né? Então a gente tendo essa possibilidade de conversar e não precisa, o objetivo nem é ficar mostrando gráfico, nada, isso aqui não é congresso, né? Mas é de mostrar que é um procedimento, como você mesmo disse, é seguro, funciona, e a gente precisa só ter mais dados para cada um dentro do seu nível de conhecimento e também de prudência, né? Poder agir da melhor forma possível para o paciente, né? Eu acho que o objetivo principal é esse aí mesmo. E uma coisa muito importante em relação à riboflavina, né, que a gente não tocou aqui, é em relação à espessura da córnea com o metil, né? A gente sabe que a metilcelulose tem uma tendência a aumentar a espessura da córnea quando a gente está aplicando ela durante o soaking e também durante quando aplica o VA. A riboflavina e Destran, não. O efeito oncótico do Ela Destran é muito diminui. grande. Então, enxuga a córnea tanto no soaking quanto durante o VA. E aí é muito importante a gente ficar atento com isso e salientar a importância da paquimetria no intraoperatório, né? Porque senão a gente pode aí, né, induzir alguma lesão mais profunda na córnea, no endotélio Certeza, e né? tudo, né? Com Eu certeza. sempre falei isso. Eu não gosto, eu não, assim, apesar de existir, mas eu não gosto e não uso riboflavina hipoosmolar em Destran. Apesar de, eu já vi, tá? Eu tenho amigos que já mostraram para mim aí, enfim, alguns casos. Riboflavina hipoosmolar em Destran, para mim não faz sentido, porque o efeito oncótico do Destran se sobrepõe. Então, se for hipoosmolar, ou é metil ou em cloreto de sódio. Né? Isso é Sim. muito importante ficar documentado, porque senão. Eu tenho um amigo que me ligou dentro do centro cirúrgico uma vez, ele já falou isso no congresso uma vez no HC. Ele me ligou, ele fez uma anestesia geral no paciente de 9 anos, Nossa. fez o soaking com riboflavina hipoosmolar, a córnea foi para 280 micra. Entendeu? E agora? Então, aí vem uma orientação que eu acho legal, que eu sempre falo. E que é o meu kit, né, para uma cirurgia de uma córnea fina, riboflavina e metil, certo? Se a riboflavina tá, se a córnea está muito próximo de 400 micra, só de usar metil isoosmolar, mesmo que a 300, ela vai chegar nos 400. Aquela córnea sem epitélio está 380, provavelmente ela chega. Tem que fazer a PAC e ver.
né? Mas se for uma córnea mais fina, aí tem que ser hiposmolar, não tem jeito, certo? Caso isso não dê certo, sempre levar água destilada, porque se tá ali, você precisa aplicar UVA, a córnea chegou nos 400, você pode aplicar água destilada. Se não tiver água destilada, de repente, sei lá, não é um centro cirúrgico grande, ou você pode usar até metilcelulose pura mesmo, até metildigônio a 2% funciona também. Né? Claro que a água destilada é bem mais fácil. E por último, fez tudo, a corda não chegou nos 400, pega a tabelinha do sub 400, né, do Emílio, que ele publicou, que aí a gente, aquilo ali calibra, né? Independente da espessura que você tenha, você calibra, né? Você deixa o teu, você seta para fazer um tratamento convencional, né, de 30 minutos e diminui o tempo. Então, descomplica a questão de córnea fina. Riboflavina e metil já ajuda bastante. Córnea limítrofe, ou próximo de 400 sem o epitélio, isosmolar vai chegar nos 400. Né? Uma córnea bem mais fina, a hiposmolar chega, né? Ela aumenta bastante a espessura da córnea. Né? E água destilada para quando não chega de jeito nenhum. E se não chegou nem com água destilada, nem com nada, faz a tabelinha do sub 400, né? Que vai dar certo. Tá certo. Não tem crosslinking funciona e a gente tem que fazer. Eu acho também importante a gente falar que um crosslink não exclui anel, anel não exclui crosslink, porque agora a gente escuta muito nos debates, né? Eu faço anel e o anel segura a progressão. Né? A gente sabe que tem algum artigo ou outro mostrando isso, muitos pesquisadores responsáveis já têm essa evidência, mas a gente precisa de mais respaldo, né, para ficar É, cravando isso. Né? Eu sempre falo, quando o paciente tem fazer anel e crosslink, eu, Thales, quando eu posso fazer tudo, né? Porque o paciente do dia a dia nem sempre é o ideal, né? O caso real, às vezes ele não tem condição financeira, ele não tem o é, tempo, ele não tem a facilidade, o convênio não libera quando a gente quer. Eu sempre prefiro, quando eu posso, né? Eu faço um anel antes. Mas eu nunca, por eu fazer o anel, eu excluo a possibilidade de crosslink em com tudo, né? Então, certeza, enfim, a gente tem que ficar bastante atento com isso também, né? sem dúvida. Pô, Thales, olha, muito obrigado e eu espero que você termine logo aí a sua reforma aí do seu consultório, né? E eu agradeço aí pelo seu tempo despendido, tá bom? Se você tiver a tabelinha essa tabelinha do Emílio, porque eu fui no curso dele nesse último Catarata Refrativa, eu fiquei só naquela sala lá. Mas eu não, eu acho que eu não tirei foto disso daí. Se você Não, tiver, eu tenho o paper dele inteiro, que tem a tabela, tem tudo lá. então Acho daí dá interessante. para Ele colocar já lá. está mudando, já, parece que já tá fazendo, ele já está fazendo a versão aí 2.0, assim, O mas cara por enquanto a mas gente tem essa, vamos usar. quer misturar as coisas lá. Quem sabe um dia a gente fala. Eu assisti aquela palestrinha dele inteira lá no Catarata Refrativa, lá o cara. Mas tá certo. Então, olha, tudo de bom, Não, o obrigado. grupo do Rafael é fantástico. Ele é. É, os caras ficam ali só. Não, que isso, é um prazer aí falar. Tá joia. Então, um ótimo final de semana para você. Tá Obrigadão, certo. hein? Até mais. Para você também. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.